Vamos mergulhar hoje numa história de liderança com mais de 3.000 anos que, olha, desafia toda e qualquer lógica militar. É uma narrativa que vem direto do livro de Juízes e fala sobre o que realmente significa vencer. É a história de um exército que ficou mais forte justamente quando ficou menor. Tudo começa com esse número aqui, 32.000. Gideão, que era o líder de Israel na época, junta um exército com 32.000 homens. E a missão deles? Bom, era enfrentar um inimigo opressor. Um exército tão grande, mas tão grande, que a descrição é que eles eram como a areia na beira do mar. À primeira vista, parece uma força impressionante, né? Pronta para a batalha. E aí, o exército é reduzido para apenas 300. Sim, de 32.000 para 300. Isso não é um cortezinho, gente, é um desmantelamento quase total. A pergunta que fica no ar é: como que isso pode ser uma estratégia para a vitória? Pensa bem, em qualquer guerra, a lógica militar diz que cada soldado conta, né? Especialmente quando se está contra um inimigo tão gigantesco. Mesmo assim, o exército de Gideão foi cortado drasticamente. E não foi uma vez só não, foram 2 vezes. Até chegar nesse número que, vamos combinar, beira o absurdo. E aqui a gente chega no ponto central da coisa. A nossa expectativa humana sobre o que é poder bate de frente com o que acontece na história. Para qualquer estrategista militar, isso seria suicídio. Então, qual é a lógica por trás de uma decisão tão radical? É isso que a gente vai descobrir agora. Acontece que a resposta para esse enigma todo não está na estratégia militar, mas num propósito muito mais profundo. A redução do exército não foi um erro de cálculo, sabe? Foi, na verdade, uma declaração intencional sobre de onde vem a verdadeira vitória. E o mais impressionante é que o próprio texto explicou por quê. A citação é super clara. Para que Israel não se glorie dizendo: a minha própria mão me salvou. Ou seja, a questão aqui não era militar, era teológica. A ideia era tirar qualquer chance de orgulho para que ficasse óbvio, inegável, que a vitória não veio da força deles. O que a gente vê aqui, então, são duas lógicas completamente diferentes em rota de colisão. De um lado, a lógica humana, que confia no que dá para ver e contar, exércitos, poder, estratégia. Do outro lado, a lógica divina da história, que opera na base da dependência. O objetivo era mudar o foco da confiança, tirando dos próprios recursos e colocando em algo muito maior. E aqui está o ponto crucial de tudo. Diminuir o exército não era para enfraquecer Israel, mas sim para fortalecer a fé deles. Foi um jeito de forçar o reconhecimento de que a salvação não viria da própria capacidade. Aquela fraqueza que parecia óbvia era, na verdade, um baita instrumento de fé. Tá, mas e por que essa história importa hoje em dia? Porque essa tensão entre confiar em si mesmo e depender de algo maior é totalmente atemporal. Essa história, mesmo com 3.000 anos, ecoa direto nos nossos dilemas de hoje. A gente vê esse mesmo padrão em todo lugar. Empresas que confiam só no seu capital, profissionais que baseiam todo o seu valor na própria competência e prestígio, nações que dependem unicamente do seu poder militar e econômico. É sempre o mesmo impulso de confiar só na própria força. É que a nossa cabeça tem uma dificuldade enorme de entender que da fraqueza pode nascer a força, ou que de uma limitação pode surgir uma vitória. Essa dificuldade em aceitar o que parece impossível é a mesma de 3.000 anos atrás. O paradoxo de Gideão continua nos desafiando. Mas a história não para em Gideão, não. Esse princípio de que a força nasce da fraqueza é um tema que vai se desenvolvendo e chega num clímax ainda mais poderoso. Essa ideia cresce numa progressão bem clara. Começa lá com Gideão e seus 300 homens, onde a fraqueza vira uma ferramenta de fé. Depois, avança para os ensinamentos de Cristo, com aquela máxima de que, para Deus, tudo é possível. E, finalmente, culmina na cruz, que é o símbolo definitivo de uma vitória que surge da mais profunda e aparente derrota. Então, a vitória com aqueles 300 homens é vista como um tipo de prenúncio, uma sombra da vitória da cruz. Porque foi ali, na cruz, que a fraqueza de um homem condenado se revelou como a força redentora para toda a humanidade. É o mesmo princípio, só que elevado à sua expressão máxima. E no final, fica a reflexão. A história de Gideão nos desafia a pensar sobre onde colocamos nossa confiança. Ela sugere que, talvez, naqueles momentos em que nos sentimos mais fracos, mais limitados, de cara com o impossível, talvez sejam exatamente esses os momentos de maior potencial. E se aquela nossa maior impossibilidade for, na verdade, a nossa maior oportunidade?